Assim que você se forma em medicina, a primeira coisa que você tem que fazer é abrir uma PJ. Tenho certeza que tu já escutou isso, mas será que isso é verdade? Vamos falar sobre isso hoje. Então, criar uma PJ quer dizer o quê? Em vez de você trabalhar com uma pessoa física, ou seja, com o seu nome, você abre uma empresa e começa a passar a trabalhar em nome da sua empresa, né? Só que a partir daí repercute várias questões que você deve se atentar. E se você é recém-formado, é um médico que ainda não tem muita noção sobre a parte empresarial e tributação, você precisa se atentar a alguns pontos. O que muito se fala é que a PJ vai proteger o teu patrimônio. E isso é verdade. Por quê? A proteção patrimonial é a questão principal quando se fala em criar uma empresa, tirando a parte de que muitos médicos, para poder dar plantão, eles são realmente condicionados a abrir uma PJ, senão não há o caso, né? Não há como trabalhar em determinado local, em determinado hospital. Mas tirando essa parte, digamos que é a sua opção, né? Vai ser da sua vontade atuar como pessoa física ou atuar como pessoa jurídica. Então, os pontos para você considerar. Então, o primeiro ponto é a forma patrimonial. Por quê? Digamos que se você for processado, pode ser que, como você atua como pessoa jurídica, você vai ser processado na forma de empresa. Isso quer dizer o quê? Se processa uma empresa, os bens, né, a forma como se vai pagar uma indenização por conta deste processo vai ser os bens da empresa e não o seu patrimônio. Isso quer dizer, a sua casa onde você mora, o carro que está registrado no teu nome, não vai entrar como forma de pagamento para este processo. Esse é o primeiro ponto. Contudo, quando a gente fala de profissionais liberais, principalmente, a gente sabe que se confunde o que é feito pela PJ, o que é feito pela pessoa física. Por quê? Se for uma empresa somente constituída por um único sócio, aí a gente vê que, às vezes, o sócio, né, é a única pessoa. Então, é ele que vai atuar. E, provavelmente, você, se não tem uma contabilidade muito regularizada, você não é organizado, geralmente, as contas pessoais suas, você paga também pelo cartão da empresa, ou você usa a conta da empresa para pagar questões de supermercado, de suas, porque às vezes é mais conveniente, já que já está um valor na conta, pagar por ali. Contudo, isso mostra que há uma confusão patrimonial. Isso quer dizer o quê? Você está usando as contas, né, os valores da empresa como se fossem suas. E isso pode descaracterizar a forma empresária e, digamos, voltando para o exemplo de uma pessoa que te processa, ela pode mostrar que você não é efetivamente uma empresa somente para fins tributários e no final das contas, como você mistura as contas para pagar essa pessoa que você deve ou que essa pessoa está dizendo que você deve a ela, você vai ter que pagar também da mesma forma com a utilização de duas contas, tanto a pessoal quanto a da empresa. Esse é o primeiro ponto para se ter muito cuidado. O segundo ponto que a gente deve considerar é, será que efetivamente é mais benéfico, ou seja, você vai pagar menos imposto sendo uma PJ? Isso de se falar que uma PJ sempre vai pagar menos imposto não é tão correto e não é uma verdade absoluta. Porque a forma de tributar de uma empresa e da pessoa física são diferentes. Por quê? Quando você é uma empresa, você vai decidir como você quer ser tributado. Você vai escolher, por conta disso, o seu regime tributário. O que isso quer dizer? A forma como vai ser calculado o imposto que você deve para o governo. Então, você vai poder optar por ser no Simples Nacional, isso é um regime tributário, no lucro presumido, outro regime tributário, ou no lucro real, que é outro regime tributário. Geralmente, as clínicas médicas estão no Simples Nacional ou no lucro presumido, porque é onde está concentrado, né, as regras do faturamento maior que predominantemente os médicos têm. No lucro real, são clínicas que faturam muito alto, similares a hospitais, clínicas muito grandes. Então, provavelmente, se você é um médico recém-formado, você ainda não vai ter essa lucratividade, né, esse faturamento que um hospital tem. Então, a gente quase sempre deixa o lucro real, que tem uma tributação diferenciada, longe dos exemplos, porque não se enquadra na sua realidade. Então, como é que funciona no lucro presumido e no Simples Nacional brevemente? Tá? O que vai ser feito? Vai ser considerado o seu faturamento e por base nele é que se calcula, se incidem as alíquotas de todos os tributos que você deve pagar, todos os impostos, tá bom? Então, o gasto que você tem, né, ou seja, o gasto com um aluguel,
com os insumos, com os jalecos, com a papelaria, com as contas que você paga, para o cálculo da sua empresa não vai afetar em nada, tá? Então você pode ter um faturamento de 80 mil reais no mês, mas também ter um gasto de 80 mil reais no mês, então você não tem lucro, você vai ter que pagar imposto igual sendo empresa. Diferente é se você está na pessoa física, trabalhando por meio, né, de carnê-leão, que vai ser essa forma de tributação. Não existe regimes tributários para serem escolhidos, é somente o carnê-leão. E no carnê-leão existe sim uma somatória. Vai ser o cálculo para você pagar imposto, não vai ser somente pelo seu faturamento, vai ser o cálculo sobre o lucro. Então vai ser o seu faturamento menos os seus gastos, as suas despesas, que vai representar o lucro. E é este lucro que vai ser tributado. Então, se você tem 80 mil reais de faturamento mais 80 mil reais de gastos, o seu lucro é zero. Então você vai ser tributado em zero, ou seja, você não vai ter que pagar imposto. Né? Veja que é uma disparidade muito grande. Então, o ponto que eu quero chegar é, se você está vendo que não tem um faturamento ainda muito alto, principalmente porque você está começando a tua carreira e você está tendo grandes despesas para poder começar a tua carreira, pode ser que criar uma empresa não vai ser tão benéfico quanto ainda começar na pessoa física, estruturando de uma forma muito correta, porque você ainda não tem tanto lucro. E é por conta disso que vai ser tributado de uma forma diferente. Você não vai começar a ser tributado em 27,5%. Óbvio que a gente sabe que quando a gente está falando de pessoa física, é tributado com base, né, na tabela progressiva do imposto de renda. Então, quando a gente vai considerar isso, a tabela progressiva, o que acontece? Para você chegar nos 27,5% que é tão temido, você tem que ter um lucro de no mínimo 5 mil reais. Óbvio que muitos médicos ganham bastante, mas se você não dá plantão, se você quer abrir o teu consultório ou você vai ter que alugar uma sala, às vezes você vai ter que começar pagando para poder trabalhar. Eu tenho muitos clientes que recém se formaram, saíram da residência e para poder atuar, né, no consultório, talvez de um ex-chefe, de um ex-preceptor deles, eles pagam para estar lá. E às vezes eles pagam cerca de 3 mil reais só para poder utilizar uma sala. Então pode ser que ele não tem efetivamente uma renda pré-determinada, vai ser o que acontecer. Então para ele, agora que a gente está começando a estruturar todo esse faturamento dele, como que vai ser a primeira parte, a gente vai estipular de começar no carnê-leão, correto, como pessoa física, porque a renda vai começar a ser constituída. Então, para que seja tudo correto, no caso desses clientes, eles vão começar sim, sem ter uma PJ. Veja bem, porque eles não têm coligação com nenhum plano de saúde que exija que seja uma PJ, eles não vão trabalhar em hospitais que exijam que seja PJ, Então, por enquanto, como eles têm essa opção de estipular como vai ser feita a tributação deles, para eles, nesse momento, é muito mais vantajoso ficar na pessoa física, principalmente porque tem muitas despesas. Então, o que eu quero trazer aqui é para você começar a pensar que não é uma necessidade tão grande criar uma PJ, tá? Se estipula, principalmente nos hospitais ou nessas SCPs, nesses lugares de prestação principalmente de plantão, se estipula para colocar como pessoa jurídica, que você tem que atuar como pessoa jurídica, porque para a pessoa que, a pessoa que você vai prestar serviço, então a empresa que vai te pagar o valor, para ela tributariamente é muito melhor pagar para uma PJ do que para uma pessoa física. É por isso que é tão mais benéfico e elas fazem com que você crie uma PJ, mas não é que criar uma PJ para você, como médico iniciante, vai ser mais benéfico. Então, se atente principalmente no teu faturamento de agora, quais são as suas despesas e começa a ver se vale a pena estipular realmente. Se você tem um lucro de 15 mil, 20 mil reais, ok, vamos para uma PJ. Mas se ainda não existe isso, considere fazer um carnê-leão, porque pode ser muito mais vantajoso para você.